comparação com aquilo que tinha acontecido, por exemplo, frente ao Villarreal. O adversário também é diferente, claramente mais competente. Vamos aos 11 iniciais. Bruno Prata com Fabiano no Porto, Corona, Éder Militão, Felipe, Alex Telles, Héctor Herrera, Otávio, Oliver Torres, André Pereira, Soares e Adriano Lopes são os homens escolhidos por Sérgio Conceição para este encontro frente à formação do Belenenses. Estas duas equipas já se encontraram esta temporada, com o Porto a vencer no Jamor, onde joga esta equipa por 3-2 num jogo complicado para a equipa portista, mas que acabou por conseguir vencer. O árbitro é Nuno Almeida, vem do Algarve, tem 43 anos esta temporada. Ele já dirigiu o encontro entre o Futebol Clube Porto e os Chaves, que os Dragões venceram por 5-0. É ele quem vai dirigir este encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal, um dos mais importantes porque junta dois emblemas da Primeira Liga do futebol português. Vamos ao 11 do Belenenses com Mica, Diogo Viana, Gonçalo Silva, Sassou, Reinildo, Jonathan Luca, Nuno Coelho, Eduardo Silva, Licá, Keita e Liucci. Um 11 escolhido por Silas, o técnico do Belenenses. Vamos daqui a pouco retomar a análise do Bruno Prata, mas para já, Hugo Cadete, bem-vindo a esta emissão. Eu diria que o Dragão está longe dos 40.000 espectadores anunciados. Boa noite, nem se aproxima dessa lotação. De qualquer forma, entusiasmo naqueles que vieram, obviamente em maioria os portistas. O Porto, que está há 7 jogos consecutivos a vencer, e nos últimos 6 o Belenenses perdeu apenas um, o último precisamente contra o Desportivo de Chaves, para o campeonato. 1-0, esta equipa que venceu o Benfica em casa, a nova casa do Belenenses, o Jamor, ganhou 2-0 ao Benfica para o campeonato. Bruno Prata, falavas há pouco destas alterações na equipa do Porto, desde logo esta surpresa de ver Corona como lateral direito. Sim, mas é apenas meia surpresa, porque de facto, não tendo jogado nunca nesta posição de início, já foi lançado durante alguns jogos. Estou a pensar, por exemplo, no último frente ao Sporting de Braga, e mesmo no jogo anterior, estou a falar dos jogos da Liga Portuguesa, também perante o Marítimo. Daí como solução de recurso para tentar inverter o resultado, aqui como solução de início, também para dar descanso a Maxi Pereira. Há dúvida no que diz respeito ao Fogo do Porto se irá apresentar um desenho em 4-3-3 ou 4-2-3-1 para se perceber melhor, como parece o mais provável, mas também é possível o 4-4-2. Se for o 4-2-3-1, Otávio irá jogar à frente de Oliver e Herrera e nas costas de Soares. Caso opte pelo 4-4-2, Otávio irá encostar à ala direita e André Pereira ficará nas proximidades de Soares. De resto, durante o jogo, isso irá acontecer muitas vezes. Primeiros segundos do encontro no estádio do Dragão. Futebol Clube do Porto frente ao Belenenses. Belenenses SAD, como dizia há pouco, este é um emblema que vive uma espécie de estado de sítio com uma equipa nos distritais, o Belenenses, e o Belenenses SAD, que está no patamar maior do futebol português e está também nesta Taça de Portugal. Otávio. Bola a tocar nas costas de André Pereira, a sobrar para os homens da equipa do Restelo, para Nuno Coelho. Belenenses e Porto já se encontraram por 20 vezes na Taça de Portugal. 5 vitórias para o Futebol Clube do Porto, 7 para a equipa do Belenenses. Os outros jogos tiveram empatados e obviamente tiveram outro tipo de desempate. Relativamente ao Belenenses, há aqui um 4-3-3, mas com uma diferença àquilo que é norma. Isto também em resultado de Freddy estar hoje no banco de suplentes, ele que esteve ao serviço da sua seleção e que surge aqui substituído por Liucci, que normalmente é um médio, mas que pode também funcionar na ala, como irá acontecer hoje. Está sobre a ala direita e Licá, ao contrário do que é habitual, no lado contrário. Atenção, Otávio, vai o número 25 do Porto, vai com tudo, tentando levar a bola perto da baliza de Mica, não ganha o pontapé de canto, pontapé de baliza para a equipa do... Esta introdução de Liucci, mesmo que numa posição onde não é tão habitual vê-lo, creio que é uma vontade de Silas de ter mais uma unidade que muitas das vezes irá funcionar como mais um médio. Vai bater Mico, o guardião da equipa do Restelo, titular hoje, jogador de 27 anos, ele que nasceu na Suíça, em Yverdon, mas que foi internacional pelos sub-21 portugueses. Passou pelo Benfica B e pelo Boa Vista.
Holanda pela União de Leiria. Tem jogado os encontros das Taças de Portugal nesta equipa orientada por Silas. Vai Belenenses tentando fazer a aproximação à baliza de Fabiano. Acaba por perder a bola. Equipa de Belém. E o foco do Porto é começar em 4-4-2 com André Pereira nas proximidades de Soares. Embora nesta altura já esteja a encostar ao corredor direito. É algo que vai mudar de forma sistemática. Oliver Torres. Bola a chegar à zona de Alex Telles. Para fugir ali a Diogo Viana. Bola em Éder Militão. Agora Filipe, a dupla que tem estado quase sempre presente nos 11 iniciais de Sérgio Conceição. Oliver. Héctor Herrera. Pressionado Héctor Herrera, depois a cair com falta de Matija Ljuic. O Belenenses muito bem a tentar condicionar a primeira fase de construção do Porto. Falta deste jogador sérvio de 25 anos. Sérgio Conceição, que não junta Herrera e Sérgio Oliveira desde o jogo com o Tondela. Foi há 8 jogos, nunca mais jogaram juntos. Aliás, nesse jogo o Sérgio acabou por ser substituído, o Sérgio Oliveira. E de facto fica a ideia que o treinador do Futebol do Porto ficou convencido de que os dois não cosem suficientemente bem. Aí Oliver tem aparecido na equipa do Porto, foi de resto no encontro da Taça frente ao Vila Real que ele começou a cimentar como a aposta primeira de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto. Sim, depois de uma paragem também para trabalhos da seleção, sim. Foi exatamente aproveitado para melhorar aquilo em que o técnico do Porto achava que o Oliver ainda não oferecia, a capacidade de lutar pela bola e de lutar pela sua recuperação. Nuno Coelho faz dupla com Sassou no eixo da defesa. Eduardo a deixar para Reinildo. A bola iria para a zona de Licá, ele que já passou pelo Futebol Clube do Porto, mas não dava para Licá conseguir segurar aquela bola. No tempo de Paulo Fonseca, marcou no primeiro jogo, no jogo de estreia contra o Vitória de Guimarães. Adriano Lopes, a bola quase a passar para a zona de André Pereira, mas é assinalada falta por Nuno Almeida. Sim, isso não invalida o excelente corte acrobático de Sassou. Aqui o lance, Adriano Lopes pressionado, sofre falta, ainda consegue fazer o passe e depois o corte é do francês Sassou. Muito atento. Este jogador que já passou também pelo Braga e pelo Beira-Mar em Portugal, também pelo Nantes, Sheffield Wednesday. Livre para o Futebol Clube do Porto. Ultrapassamos já a marca dos 5 minutos no Estádio do Dragão. Taça de Portugal com a marca RTP. Já lhe mostramos na quinta-feira o encontro entre o Benfica e o Aroca. Os encarnados a vencerem com muitas dificuldades e hoje é um clássico do futebol português. Futebol Clube do Porto Belenenses. Herrera e Alex. Duas armas para esta bola parada. Um mexicano e um brasileiro. Vamos ver qual deles vai bater este livre. 6 minutos de jogo. Alex Telles a bater. A bola para as mãos de Mica. Sem problemas para o guardião do Belenenses. Foi ele que marcou o golo da vitória contra o Belenenses no Jamor. Vitória difícil do Porto para o campeonato. Esta época por 3-2 aos 96 minutos. É um golo decisivo no dia 19 de agosto. Freddy e Keita marcaram para o Belenenses. Diogo Leite, Otávio e Alex Telles para a equipa do Porto. Agora sem perigo este livre para os Dragões. Este é Silas, o técnico da equipa do Restelo. O Restelo que joga no Jamor nesta altura. O Restelo joga a equipa que disputa os distritais de Lisboa. Sim, uma situação pouco compreensível, diria mesmo absolutamente extraordinária, ver o clube assado de costas voltadas. A ideia como se fica é que a história do clube e principalmente os seus adeptos não estão a ser suficientemente respeitados. Aliás, o próprio treinador do Belenenses se queixava de ter que jogar num relevado sem as mínimas condições, ou pelo menos sem as condições para o futebol que ele pretende utilizar. Com trocas de acusações quase diárias entre a SAD e o clube, também com a ameaça desta equipa a que representa a SAD poder
perder este nome e até a hipótese de ostentar a Cruz de Cristo num futuro próximo. Mais uma tentativa de ataque do Porto, a bola a morrer nas mãos da Mica. Sim, mas mais inusitado ainda talvez seja ver a SAD pedir 1000 euros de multa diária caso o clube se utilize os títulos de campeão nacional conquistados em 1945-46. Tempos difíceis para o Belenenses, que está aqui na taça a tentar ir longe nesta competição face ao Futebol Clube do Porto, um dos óbvios favoritos à vitória final na prova. Silas, que já esteve numa final da taça com o Belenenses em 2007, era Jorge Jesus o treinador, perdeu para o Sporting. Paulo Bento marcou Lietzen nessa final, ficou 1-0. Curiosamente, do outro lado, Sérgio Conceição, apesar dos muitos títulos que tem, só venceu uma taça de Portugal em 97-98 com António Oliveira, aqui no Futebol Clube do Porto. Esteve numa final como técnico do Braga, mas não conseguiu vencer, mas nesse trajeto conseguiu uma goleada 7-1 frente ao Belenenses. Só a equipa azul tenta partir para o ataque, está Mica a conduzir. Pode sair o remate, sai mesmo, sem grande perigo, foi de Luca. Tentativa de atingir a baliza de Fabiano, mas saiu muito por cima. Sim, o Belenenses nestes minutos a utilizar processos simples. É uma equipa que normalmente utiliza um jogo combinativo praticamente desde o seu guarda-redes. Uma saída a 3 com o Nuno Coelho normalmente a baixar para o meio dos centrais, mas nestes minutos claramente a pretender ser mais prático do que é habitual. Até porque aquilo que se tem visto nesta época tem sido um Belenenses claramente mais forte do ponto de vista defensivo, tem uma das melhores defesas do campeonato, mas ao invés tem o segundo pior ataque do campeonato. Tem claramente dificuldades em desconstruir as organizações defensivas dos adversários. Bola a chegar a Héctor Herrera. Baixa para Éder Militão, pegou no destaque nesta equipa do Porto, também já chamado à seleção brasileira, tal como Filipe. Estiveram os dois juntos no encontro frente a El Salvador. O Brasil venceu por 5-0. Está Militão. Muito elogiado por Sérgio Conceição nas últimas antevisões dos jogos. Apertado agora Fabiano. Bola ainda assim a chegar ao ataque do Porto. Otávio. Cai Otávio com a falta de Eduardo. Eduardo marcou um dos golos da vitória do Belenenses sobre o Benfica. Uma das duas vitórias da equipa azul no campeonato. Ele e Keita. Justamente. Lançamento para o Belenenses. Sim, e após uma pressão inteligente que obrigou o Futebol Clube do Porto a deitar a bola fora. Reinaldo. Corte de Jesus Corona. Trabalha em excelente forma este mexicano, de tal forma que Sérgio Conceição até já confia nele para outras posições, neste caso para o lateral direito. Adriano Lopes. Não sendo o jogador com mais minutos, é o jogador com mais jogos este ano pelo Futebol Clube do Porto. Boa época deste jogador mexicano. Vai chegar a Fabiano. Também titular no jogo com o Vila Real. O problema do Corona tem sido a falta de regularidade exibicional. Ele tem coisas de verdadeiro craque e logo a seguir tem períodos em que se apaga, mas claramente está a ser mais consistente esta época. Vai lá chegar a Mica. Há muitos internacionais no banco de suplentes nas duas equipas, mas há um que jogou a qualificação da CAN. Reinildo é o único de todos os que estiveram nas seleções nos últimos dias, na seleção de Moçambique, neste caso, que está no 11 inicial do Belenenses. Atenção a Jesus Corona. Bola para Adriano Lopes, vai Corona, pode marcar o Porto, já está o golo. Grande jogada de Corona. Não é ele quem finaliza, mas é quase tudo dele. Avançou por ali fora. Excelente desenho ofensivo do Porto. Está em vantagem a equipa azul e branca. Um belo golo do Porto frente ao Belenenses.
É um golo extraordinário numa jogada de entendimento fantástico, uma leitura de jogo maravilhosa de Corona. As bancadas aqueceram nesta noite que está cada vez mais gelada. Sim, o passe de ruptura de Adrien depois de receber de Corona é absolutamente excepcional, sendo que é a segunda vez que o faz neste jogo. Grande passe de Adrien, também desempenho decisivo de Corona, finalização de Tiquinho Soares a marcar para o Futebol Clube do Porto. Quinto golo da época para o avançado brasileiro que chegou há 2 anos do Vitória de Guimarães. Sim, e este gol serve também de alguma forma para confirmar a vantagem de Sérgio Conceição ter optado pela colocação de Corona lateral direito. É ele que faz o transporte de bola rápido que permite depois o tal passe de Adriano Lopes. Soares tinha marcado já o Tondela, ao Vila Real na taça, ao Varzim na taça da Liga e também ao Braga. Mão cheia de golos a partir de agora para este avançado brasileiro de 27 anos. 60 jogos pelo Futebol Clube do Porto, este é o 28º golo com esta camisola. E confirma-se a vantagem ainda antes do quarto de hora de jogo. E confirma-se aqui também a potência de Adrien para realizar boas exibições na Taça de Portugal. Depois dos 4 golos marcados ao Vila Real, tem aqui um início de jogo também muito promissor. Porto em vantagem cedo neste encontro. A tentar responder. Vai o cruzamento. Diogo Viana, corte da defesa do Porto por Filipe, tira Oliver. Vai Adriano Lopes. Soares a deixar para a zona de Corona. Vai Corona novamente tentar criar desequilíbrios. Combina com Otávio. Héctor Herrera. Oliver Torres. Jesus Corona. Herrera. Volva ao compatriota. Para a bola em Oliver Torres. Avança Alex Telles. Bola na área para a zona de Soares. Atenção, pode aparecer o golo. André Pereira, muito perto de marcar o Porto. Mica a defender. Herrera foi lá também tentar marcar. Esteve à vista o segundo para os Dragões. Sim, no lance é que há uma falha de marcação incrível por parte do Belenenses, que não foi inicialmente aproveitada por André Pereira e depois a recarga é defendida por Mica, que salvou a situação. O jogo é que é assinalado aqui falta Alex Telles no lance. Sempre que acabou por ser parado no lance de ataque do Porto, sempre, de facto aqui esteve à vista o golo. Não é Herrera quem remata, é André Pereira. Herrera estava muito perto. Corta Herrera, lançamento para o Belenenses. A fazer a reposição Reinildo, 24 anos. Habitualmente titular também no lado esquerdo da defesa da seleção de Moçambique, treinada por Abel Xavier. Falta assinalada. Interessante a forma como André Pereira de alguma forma está a cumprir o papel que normalmente pertence a Marega, partindo do corredor direito para depois surgir em zonas de finalização. Não tem as características de Maliano, não tem a dimensão física e muito menos a capacidade de atacar o espaço, mas é um jogador que tem sabido aproveitar as oportunidades que têm sido proporcionadas pelo seu treinador. E a curiosidade, pelo menos no desenho inicial, Sérgio Conceição ter feito, entre aspas, a vontade a Silas, ele que ontem dizia que preferia que Marega não defrontasse o Belenenses, tal como aconteceu neste primeiro registro que já assinalamos esta temporada entre as duas equipas, numa altura em que Marega estava até afastado dos trabalhos do futebol do Porto, mas a verdade é que o Porto chega à vantagem sem Marega em campo. Relembro que ele está no banco de suplentes da equipa de Sérgio Conceição. Sim, não prefere o Silas como não preferem
qualquer adversário, praticamente. Não é? Todos os treinadores adversários do Futebol Clube do Porto, diria eu. O jogador maliano tem de facto uma capacidade incrível de atacar o espaço. Não é um jogador super dotado do ponto de vista físico, técnico. Atenção a esta bola do Porto, com André Pereira a poder marcar, remate perigoso, tinha outras opções, mas viu ali a baliza à frente e já nem conseguiu perceber bem onde estavam os colegas. Estavam ali bem perto outras opções para André Pereira. Mas era apetecível a baliza ali tão perto. Sim, sobretudo depois de Nuno Coelho ter escorregado. Ele ficou com bastante espaço para fazer o que fez. Não correu bem. Sim, mas até agora temos visto um Belenenses a sofrer um pouco em termos de transição defensiva. O Porto a sair bem, em contra-ataque apoiado por Adrien muitas vezes, também por Corona. E o Belenenses normalmente é forte nessa vertente, a mostrar aqui algumas dificuldades. Sassou. Vamos chegar a Gonçalo Silva. Baixa para Nuno Coelho. Nuno Coelho no meio dos centrais, como é habitual na primeira fase de produção. Sim. Funciona mesmo quase como um central. Mas a cozinhar menos o jogo do que é habitual o Belenenses. É claramente estratégico essa opção, é preferir jogar longo muitas das vezes e tentar chegar mais rápido à baliza adversária do que é comum. Gonçalo Silva. O Belenenses que este ano ainda não perdeu fora de casa. As duas derrotas que tem são em casa, com o Braga, uma delas, e a última com o Desportivo de Chaves. É a equipa com mais empates na Liga Portuguesa, 6. O Silas relacionava ontem essa circunstância com o mau relevado do Jamor, responsabilizando pela dificuldade que a equipa tem quando defronta equipas da sua igual. O Belenenses tem 12 pontos, está no 10º lugar. 2 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 7 golos marcados, 8 golos sofridos, tem 12 pontos. O dobro 24 tem o Porto, primeiro classificado. 8 vitórias, 0 empates, 2 derrotas, 21 golos marcados, 6 golos sofridos. Tem o melhor ataque e também o melhor registro defensivo do campeonato. Corona. Felipe para Herrera. André Pereira. Tiquinho Soares. Tem espaço. Vai a bola para a zona de Alex Telles. Também Oliver está ali por perto. Chegou o primeiro brasileiro. Pressionado pela defesa do Belenenses. Saiu mal aquele passe. Pode a equipa azul sair para o ataque. Tem Éder Militão. Conseguir resolver ali o problema. Militão Cada vez mais está transformado no verdadeiro patrão da defesa do Futebol Clube do Porto. E não por acaso, ontem, quando era elogiado pelo seu treinador, foi comparado com Marcano, que tinha esse papel na época passada. Tem apenas 20 anos, mas é já uma certeza nesta equipa do Porto e também no futebol brasileiro. Aliás, ter 20 anos e ter esta responsabilidade é ainda a confirmação maior daquilo que acabei de dizer. Oliver Torres. Jesus Corona. Tenta bailar ali frente ao adversário, não consegue passar por Reinildo, luta intensa, acaba por fazer falta. Jesus Corona. Ficou depois caído o mexicano, mas a falta é favorável ao Belenenses. Aqui está, Corona a puxar o adversário, depois a ganhar a posição. Após o final do jogo, a não perder na RTP3, toda a análise, todas as reações em direto do estádio do Dragão. Uma missão conduzida pela Clara Osório, com comentários de Jorge Andrade, César Peixoto e José Nunes, a não perder logo após o apito final. Aí Éder Militão. Acionado por Liuic. Excelente para o Belenenses. Para o Porto. Para a zona de Oliver Torres. Contra o Otávio. Otávio consegue ainda tocar para Jesus Corona.
Licá. Por André Pereira, depois puxado por Luca. Sobra ainda para os Dragões. Sim, o Oliver tentou o golo olímpico, mas não Isso é muito mal. Não saiu com a conta certa. O árbitro da partida, Nuno Almeida. E a falta de Luca sobre André Pereira. Puxou na camisola do jogador portista. Marcou um golo na única derrota do Futebol Clube do Porto em casa. Tem 2 derrotas no campeonato esta época, uma no Estádio da Luz e outra aqui no Estádio do Dragão contra o Vitória de Guimarães. Também ao Vila Real na terceira eliminatória da taça. A bola vai a chegar à área do Porto, mas muito puxada. Sem hipóteses para o ataque do Belenense e para Eduardo, que aparecia naquela posição. E recomeça a chover no Estádio do Dragão. Chuva intensa, também uma noite fria ao norte do país, na cidade do Porto. Este fim de semana de Taça de Portugal, depois das seleções nacionais. A RTP também acompanhou a par e passo, como sempre. Herrera colocar a bola em Fabiano, muito alto este guarda-redes, quase 2 metros de altura. 2 anos difíceis para ele desde que regressou da Turquia, do Fenerbahçe. Este é o segundo jogo esta época. O primeiro foi contra o Vila Real na terceira eliminatória da Taça de Portugal. O corte de Gonçalo Silva, aqui o vemos, o capitão desta equipa, de 27 anos. Acima para Alex Telles. Leitão. O jogo está agora um pouco mais morno depois do golo e daquela situação tripla salva e nos extremos permica o foco do Porto baixar um pouco a velocidade e a intensidade do seu jogo. Toque nas costas de André Pereira, falta assinalada, foi de Sassou. Corona. Otávio. Oliver Torres. Um passe de Oliver para Jesus Corona. Herrera. Aparece o corte de Reinildo, atento este lateral do Belenenses. Partindo como lateral, a verdade é que a Corona está a funcionar mais do que como extremo durante a maior parte do tempo. Sendo que André Pereira, nessa circunstância, procura fazer diagonais de fora para dentro. Vai atirar para a área, Corona. Desenha-se um lançamento longo por parte de Jesus Corona e vai a bola para a área do Belenenses, tocada por Adrien Lopes, mas por Filipe, aliás, mas com falta sobre o adversário. Reinildo. Sobre Reinildo. Vai ali com o Keita. A descoberta do Belenenses, jogava no Covilhã, Reinildo. E ganhou lugar já Zacaria, que de resto chegou a ser dado no foco do Porto, mas falhou depois os testes médicos e entretanto o marroquino perdeu o lugar para o lateral moçambicano. Está hoje tentado no bem. Exatamente. Temos Rui Pedro Soares, o líder da SAD Belenense, e Jorge Pita Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto. Otávio, nesta altura, com problemas físicos. Foi tocado, cartão amarelo para Licá. E não está em condições nesta altura, Otávio. Para Reinildo, aliás. Vai gesticulando Reinildo e pede calma o árbitro da partida ao Internacional moçambicano. Estávamos a recuperar aquela entrada, a pisar o adversário e daí aquelas queixas de Otávio. Antes também ali o lance, Oliver. Otávio diz que foi pisado pelo adversário. Com o amarelo para Reinildo. Corona. Sofreu falta de
outro amarelo. Mais um. 2 seguidinhos para a equipa do Belenenses. Sim, mas este claramente mais justificado que o anterior. Ataque rápido do Foco do Porto. Corona tinha todo o espaço à sua frente sendo uma falta útil, também foi devidamente punida do ponto de vista de disciplina. Está a Corona a passar e depois a ser tocado, travado por Nuno Coelho. Um jogador bastante experiente, 31 anos. Já passou pelo Benfica, por exemplo. Também passou pelo Porto B. 5 temporadas no Europa. Está no Belenenses. Atenção ao Porto. Adrian Lopes, bom espaço, pode tentar o remate, opta pelo passe para o Otávio, excelente para Corona, bola na área, corte muito bom de Nuno Coelho, extremamente atento, o número 66. Perigoso este ataque do Porto. E Nuno Coelho a funcionar mais uma vez como pronto socorro, ele que muitas das vezes transforma o dueto centrais em trio. num trio. Corona, bailar em frente ao adversário, ainda com a bola. Do cabeceamento, depois Oliver Torres, sobra ainda para Adrian Lopes. Pode ser mais uma vaga do ataque do Porto. Alex Telles. Oliver. Ganha o pontapé de canto, bola tocada por Luca. O brasileiro de 24 anos, Luca. De há pouco, corte providencial de Nuno Coelho. O Belenenses defende os cantos de forma mista, marca individual, mas forma também um L sobre a sua pequena área. É para o Porto. Bola na zona de Corona, vai dali o remate, sai ao lado da baliza de Mica. Ângulo difícil para o mexicano, mas tentou. E ficou a ideia de que é um lance ensaiado, com a Corona a ser libertado com um passe rápido. Bom momento de Corona esta temporada, está talvez a viver a melhor temporada de sempre no Porto. Esta quarta época tem 4 golos até o momento. E Otávio não parece nas melhores condições. Sim, ficou afetado há pouco por aquele lance. Também está num bom momento. Apesar de nem sempre ter sido nos últimos tempos primeira opção. Sim, mas é o suplente do Foco do Porto mais titular, por assim dizer. Lançamento de Alex Telles, com o Mica a segurar, aparecia ali a ameaça Soares. Vou levar logo a equipa para a frente, mas Felipe a cortar, está difícil a vida para os homens mais adiantados do Belenenses. Keita também para Licá. Ainda relativamente ao Otávio, talvez fosse mais correto dizer que é o titular que às vezes é suplente. Sim. Está ele, número 25, Otávio. Jogou ali André Pereira, mas Herrera a resolver. Consegue passar por Nuno Coelho. Cai agora o jogador do Belenenses. Falta do Porto. Adrian Lopes. Alex Telles. O lançamento. O Belenenses continua muito falho na circulação de bola, muitos erros cometidos, muitas perdas de bola na construção, por mérito do Foco do Porto, que está a ocupar bem os espaços, mas não só. Otávio. Lançamento, corte para as mãos da Mica. Corte de Sassou. Para fazer o corte, a bola acabou por ir na direção do guarda-redes, que agarrou tudo legal nesta ação defensiva do Belenenses. O Belenenses que nunca ganhou aqui no estádio do Dragão, e a última vez que ganhou fora ao Futebol Clube do Porto, na casa do Porto, foi em 2001, era Otávio Machado, treinador do Porto, e Marinho Pérez, que venceu a Taça de Portugal pelo Belenenses em 88
89 ficou 2-1. Marcaram Pena pelo Porto, Filgueira e José Afonso pelo Belenenses. Tradicionalmente um terreno difícil para o Belenenses, a casa do Futebol Clube do Porto. Já está a perder nesta eliminatória da Taça de Portugal. Otávio, espaço para Corona, é para lá que vai a bola. Sai o cruzamento, ganhou o pontapé de canto, o corte de Sassou. Atento os centrais da equipa do Belenenses. E como já fomos sublinhando, eles são 2, mas muitas vezes acaba por ser 3. E acaba também Nuno Coelho por entrar este agrupamento de centrais, passando dupla, tripla muitas vezes. Alex Telles, como sempre, para a marcação do canto. Deixa para Oliver. Tenta o cruzamento e é lá para dentro. Atento Mica. Levava Veneno aquela bola chutada por Oliver Torres. Vai lá Alex Telles fazer o lançamento. Este é o lance de há pouco. A bola ia mesmo lá para dentro. E Mica é obrigado a tirar. Lançamento longo de Alex Telles. Não vai não. Ela vai para trás, para a zona de Oliver. Bola tocada para Mica segurar. E a Sava é Éder Militão. A subir, mas Mica a segurar. Parecia também Eduardo ali a tentar proteger aquela entrada impetuosa de Militão. E agora Belenenses. Liuic. E cá está Liuic a surgir em zonas mais centrais, a ajudar na primeira fase de construção do Belenenses. Vieira. Gonçalo Silva. Sassou. Reinildo. O seu banho passa. Reinildo seria para Licá. Que chegou à seleção nacional portuguesa quando estava no Futebol Clube do Porto. Este é o banco do Belenenses com Silas e José Pedro, 2 virtuosos em campo que coexistiram no Belenenses. Agora José Pedro na equipa técnica de Silas. Licá que tem uma internacionalização por Portugal em 2013. Foi Paulo Bento que o chamou. Jogou nesse Brasil-Portugal, que Portugal perdeu por 3-1. Isso foi o resultado da tal época no Futebol do Porto em 2013, quando realizou 36 jogos com a camisola portista. Paulo Fonseca, o treinador, ganhou a Supertaça com o Futebol Clube do Porto. Diogo Viana. Nuno Coelho. Muito interessante também esta adaptação de Diogo Viana ao lateral direito. Ele que foi médio durante a generalidade da sua carreira, um jogador formado tanto no Futebol do Porto como no Sporting, que a certa altura foi uma grande promessa do futebol português, um ala de origem, e que em tantos outros casos é uma adaptação feliz aqui à lateral. Internacional jovem também nas seleções da formação de Portugal. Ele passou pelo futebol búlgaro, pelo CSKA de Sofia, também pelo Litex, fixado agora no Belenenses, está desde a temporada 16-17. Sim, tem também aproveitado alguns problemas físicos que têm afetado o Sagná, mas a verdade é que tem dado boa conta do recado. É um jogador fino, um jogador inteligente, com boa capacidade técnica e que, do ponto de vista defensivo, me parece hoje claramente mais competente do que há alguns anos atrás. Reinildo. Vai ser aportado por Corona. Acaba por ganhar o lançamento. Sempre juntos, Reinildo e Corona.
Bola para a zona de Fabiano. Belenenses com dificuldades para fazer aproximações à baliza do Porto. Com bem intenso nesta primeira parte. Sim, o Porto tem controlado o jogo com bola, tem sido forte, mais forte em praticamente todos os itens do jogo. Uma boa reação à perda da bola, uma pressão inteligente. Não está a jogar com a intensidade e com a velocidade e com os processos que muitas das vezes amolgam os adversários, mas está a ser suficientemente competente para impor a sua superioridade. Durante o Porto no ataque, com Oliver. Tenta arranjar espaço o jogador espanhol. O compatriota Adrián López. Agora a bola a sair para o Porto. Oliver. A equipa do Belenenses recupera imediatamente o Porto por Herrera. Vai com tudo o Héctor Herrera. Faz o cruzamento, corta a defesa do Belenenses. Ainda mais uma vaga no ataque portista por Oliver. Mais um corte. Está difícil a vida para o Belenenses, mas consegue evitar males maiores. Só o André Pereira. Sai para as mãos de Mica. Fica caído o jogador do Belenenses. É Sassou. Sim, três situações praticamente na mesma jogada, com o próprio Porto a levar sempre a vantagem nas segundas bolas, a não sair do último terço do campo, frente a um Belenenses claramente em dificuldade. É verdade que o próprio Porto não conseguiu finalização, tirando este remate fraco já no final da jogada, mas poderia perfeitamente ter chegado ao golo em qualquer uma das três situações. Estamos a recuperar esse momento do cabeceamento de André Pereira para as mãos de Mica. Já está também recuperado Sassou. Ajudado ali pelo adversário. Também Nuno Almeida a certificar-se de que tudo está bem com o jogador francês do Belenenses. Estamos aproximando do final da primeira parte, já com 39 minutos e meio. Porto vence por 1-0. Bola apontado por Soares. Altura, vantagem à equipa portista. E muitas dificuldades os Belenenses sempre na primeira fase de construção. A bola acaba de forma invariável por chegar aos jogadores do Porto. Atenção ao Belenenses, com o corte a aparecer agora por Alex Telles. Vem lá do outro lado travar as intenções do ataque do Belenenses. Aplaude o Dragão. Muito atento o lateral esquerdo do portista. Lançamento para Reinildo. Caetano a tocar. Sim, a ideia era boa. Lançar Diogo Viana, a execução é que foi menos competente. Preocupação no banco do Belenenses. A equipa azul. Falta. Feita de Soares sobre Nuno Coelho. Avançava pelo corredor esquerdo. Para o Internacional moçambicano. A ser tocada por Corona. Pontapé de baliza para o Porto. No Belenenses, tanto Lica como Pintes procuram por norma terrenos interiores e face a isso há a necessidade de Diogo Viana e também Reinildo se projetarem e darem largura e profundidade ao ataque da equipa do Restelo, mas a verdade é que isso não tem acontecido com a frequência necessária. Mas é Reinildo.
Gonçalo Silva. Será pressionado por André Pereira. Consegue depois fazer o corte a Adriano Lopes. Vai também alguns aplausos por causa deste esforço. Tem sido, aliás, muito aplaudido o Adriano Lopes, que nos últimos anos, como se sabe, ele termina contrato com o Porto precisamente em 2019. Tem passado um período muito complicado. Começou logo pelo preço, o valor que custou 11 milhões de euros, quando Julen Lopetegui era o treinador. Marcou um golo em 18 jogos na primeira época. Foi na Liga dos Campeões contra o BAT Borisov. Ele que chegou a ser internacional espanhol em 2 partidas apenas em 2012. Atenção ao Belenenses a tentar responder. Lance perigoso para a baliza do Porto. Sai o remate de Licá. Defesa de Fabiano. Aproximação mais perigosa talvez do Belenenses nesta primeira parte. Sem dúvida. A primeira situação em que o Belenenses consegue chegar de forma organizada à área do Fogo do Porto. Licá poderia eventualmente até ter feito melhor, estava em boa situação, suficientemente liberto, rematou à meia volta, mas claramente à figura do guarda-redes. Quem não gostou foi Sérgio Conceição, ainda está a pedir explicações à defesa do Futebol Clube do Porto. Chegou para assustar o técnico do Porto. Herrera. Pereira a perder para o Belenenses. Olho para Sassou, para Reinildo, já apertado Reinildo. A falta assinalada por Nuno Almeida. André Pereira. Este lance. Esquerda tocou na bola, mas trava dura. Perigosa de André Pereira. Ser assinalada por Nuno Almeida. Mica. 1 minuto para os 45. Continua a chover bastante no estádio do Dragão e na cidade do Porto. Vai o Belenenses novamente para o ataque. Jovic tentou remate, remata mesmo para as mãos de Fabiano. Estava ali por perto Keita, que não ficou muito satisfeito com esta opção. Sim, mas o Belenenses começa finalmente a conseguir sair das zonas de pressão. Sim. Na circunstância, em resultado da capacidade física até de Eduardo, que galgou alguns metros e depois permitiu que o Ljuic tentasse a finalização. Estamos já encostados ao minuto 45. Daqui a pouco teremos o final da primeira parte. Já o Porto está em vantagem graças a um golo de Soares. Tenta responder ao Belenenses. Muita chuva nesta altura na cidade do Porto. Ricardo. Nuno Coelho. Vai lá sobrar novamente para Licá. Luca. A bola a chegar às mãos de Fabiano. Final da primeira parte no estádio do Dragão. Vence o Porto por 1-0. O golo foi apontado por Soares. Daqui a pouco voltamos para a segunda parte. Até já. Sim, é muito possível que o Belenenses aposte aqui numa frente de ataque mais alargada. Saída de Jonathan Luca, entrada de Henrique. Com a entrada de Henrique terá claramente mais tração à frente. Vamos ver com que resultados. Quase a começar a segunda parte deste encontro, que a RTP lhe mostra tudo sobre a Taça de Portugal na RTP, mas aqui vemos Luca com problemas físicos e pode ser esta também a explicação para a substituição promovida por Silas ao intervalo. Sim, e o Ljuic vai passar para a zona mais central. Início da segunda parte no estádio do Dragão. Vence o Porto 1-0, golo de Soares aos 12 minutos. Pica. Apertado ali pelo jogador do Porto, por André Pereira. Joga! Salvo Silva na linha. Samuel. O Belenenses que passou muitas dificuldades na eliminatória anterior, a terceira eliminatória, contra o Amora. Teve mesmo de ir a prolongamento. Um jogo que ficou 4-3. Golos de Eduardo, Dramé, Keita e Licá. Está o número 7, Licá. Duelo com Corona, ganha ainda Licá.
jogadores em torno de Eduardo. O Belenenses tenta sair para o ataque, mas a bola já nos pés de Filipe. Passe muito arriscado para a zona de Keita e a sair Fabiano. Risco grande nesta opção de Filipe. Estava lá o melhor marcador da equipa do Belenenses, com 5 golos, Keita, da Guiné-Conakry. E confirma-se que o Belenenses largou a frente de ataque com Henrique a jogar nas costas de Keita. Mais um cruzamento agora perigoso de Diogo Viana. Valeu o corte de Filipe. Aparecia justamente Keita. É canto e vai Diogo Viana. Ele mesmo vai bater este canto. Está com 5, Freddy com 4 golos, melhores marcadores desta equipa do Restelo esta temporada. Canto para o Belenenses. Fica. Toca para Viana. Mais um homem da frente a aquecer na equipa de Silas, Ousmane Dramé. Vamos chegar ao Nuno Coelho. Remate para a defesa de Fabiano. Lance com algum perigo junto à baliza portista. Sim, é resultado de um canto, uma bola parada e o Belenenses a meter 5 homens na área e a chegar à finalização. Primeira abordagem do lance de Keita, depois a bola a chegar a Nuno Coelho, tenta novamente o Belenenses a partir para o ataque. Liuides, remate ao lado da baliza de Fabiano. Encheu-se de confiança Liuides, mas remate muito ao lado. Jogador sérvio de 25 anos, jogava na Austrália na época passada, na Nova Zelândia, aliás, no Wellington Phoenix. Diogo Viana. Filipe. Mas com falta. Curiosamente, Henrique, que foi campeão do mundo sub-20 em 2011, há pouco sublinhavas essas presenças da seleção de sub-20, foi o melhor marcador e melhor jogador desse campeonato em 2011. Vitória do Brasil sobre Portugal na final. Danilo Pereira, jogador do Futebol Fortinica, jogador do Belenenses, estavam na equipa portuguesa que defrontou o Brasil de Henrique nessa final. Os canadinhos venceram. Sim, com a entrada de Henrique, o Belenenses tem outra capacidade para pressionar a saída de bola do Porto. 2 homens mais na zona central, mais os 2 alas. Belenenses que aqui com outro figurino em 4-4-2. São Silva. Viana. Keita. Soares sem falta. Bola nos pés de Oliver Torres. Vai conduzindo o número 10 do Porto. Devolve a Soares. O passe. Fica na muralha defensiva do Belenenses. Recupera ainda Tiquinho Soares. Héctor Herrera vai rematar. Herrera. Bola por cima da baliza de Mica. Ganha o lance, sem falta, decisão de Almeida e depois o remate de Herrera. Bola a sair controlada por Mica. A entrada de Henrique não resolveu este problema na saída de bola, desde o guarda-redes, por pouco que o Porto conseguia recuperá-la mais ou menos. Marega a fazer exercícios de aquecimento e Silas aposta também em Freddy, que esta semana jogou pela seleção de Angola os 2 jogos de qualificação para a CAN contra a Mauritânia, uma das figuras do ataque do Belenenses, habitualmente titular. Já numa terceira passagem pelo Clube Azul, terceira passagem na carreira de Freddy, com 28 anos, nascido em Luanda, lançamento para o Porto. Titular indiscutível da seleção de Angola. Sim, sim. Corte precioso de Sassou, ali a roubar espaço André Pereira. Henrique.
segurar. Depois o quarto. Corona, exatamente. Danilo e Sérgio Oliveira juntam-se a Moussa Marega. Soares. Tem ali várias opções, opta pelo remate, a bola sai ao lado. É verdade que estava ali bem acompanhado por várias defesas do Belenenses, mas também tinha alguns companheiros por perto. Sim, mas estas situações têm que ser desculpadas aos verdadeiros pontas de lança. Claro. É ele que recupera a bola, é ele que depois faz a aproximação à área adversária e não resistiu à tentação. E tendo ali vários companheiros de equipa por perto, também não tinha nenhuma linha de passe perfeitamente clara. Ok, Mika. Adriano. Vai Adriano Lopes. Com Diogo Viana. Ainda a ganhar Adriano Lopes. Excelente trabalho a ganhar o pontapé de Campos. Fazendo um belo jogo este espanhol. E a ideia que se fica, depois daquilo que em diversas situações já vimos esta época, é que o problema da Adriano era mesmo do ponto de vista emocional. Um bloqueio que Sérgio Conceição soube resolver. Não está ainda ao nível daquilo que vimos fazer de muito bom no Atlético de Madrid, mas de alguma forma começa a dar sinais do jogador de classe que se Ganhou uma Liga Europa, ganhou uma Supertaça Europeia, foi campeão da Europa de Sub-21. Tem um bom currículo, Adriano Lopes. Bola na área do Belenenses, sobrar ainda para os jogadores do Porto. Há um homem do Porto que fica caído e é assinalada grande penalidade a favor do Futebol Clube do Porto, com protestos dos homens do Belenenses. Reinildo, que já tem um cartão amarelo. Sim, verdade. Que está no lance, aparentemente. Nos rostos do banco de suplentes do Belenenses. Está desesperado, Reinildo. Diogo Viana também a conversar com o Nuno Almeida. Vamos recuperar o lance. Aqui Herrera. E é aqui neste lance com Herrera que Nuno Almeida decide assinalar grande penalidade. Lance entre Reinildo e Héctor Herrera. Sim, fica a ideia que Reinildo atinge o pé direito, se não estou em erro, exatamente, da Herrera. O árbitro interpretou e bem que procurou jogar a bola e face a isso não houve punição disciplinar. E apenas assinalada a grande penalidade a favor do Futebol Clube do Porto, com a hipótese de Soares. Não, é Otávio. Otávio a poder concretizar. Otávio, defesa de Mika, Adriano Lopes a rematar ao lado. Otávio não conseguir aumentar a vantagem do Futebol Clube do Porto. Tudo igual no marcador. Otávio, Mika a fazer uma excelente defesa. Depois Adriano Lopes a rematar ao lado. E o Belenenses confirma que tem guarda-redes ou a potência para os penaltis. Depois de Muriel ter defendido um frente ao Benfica, é agora o seu normalmente suplente Mika que impede o Otávio de alargar a vantagem. E há pouco falávamos desse Mundial de Sub-20 em 2011 na Colômbia e Mika na altura foi eleito o melhor guarda-redes desse campeonato do mundo, já foi há alguns anos, é verdade. E falávamos também de Danilo e Sérgio Oliveira também estava nessa equipa de Sub-20 de Portugal. Creio que era capitão de equipa. Sim, julgo que sim. Sim, mas importa também sublinhar que Adriano não esteve ao nível do Adriano do Atlético de Madrid naquela recarga. Verdade. Tinha a baliza completamente à sua mercê e não foi suficientemente competente. Mika decisivo aos 54 minutos. A parar uma grande penalidade por Otávio. Herrera. Foi sobre ele essa falta na área de Reinildo. Héctor Herrera. Oliver Torres. Aurora. Um passe para a zona de André Pereira. Já viciado por Sassou. Um dos três franceses desta equipa do Belenenses, juntamente com Sagna e Dramé, que está aqui a aquecer mesmo à minha frente.
passou pelo Moreirense, chegou pela mão do Sporting a Portugal. Adriano Lopes tentava tocar para Soares, apareceu um homem do Belenenses, Gonçalo Silva. Tudo igual no marcador. Vai valendo o golo de Soares aos 12 minutos. Alex Telles. Soares. Otávio, um pouco não conseguiu converter uma grande penalidade. Sim, mas é muita chuva que caiu durante esta noite, começa claramente a deixar as suas marcas. Sim. A bola já não rola com a normalidade habitual. Sérgio Conceição ali a dar uns toques na bola. Aliás, fica-se com a ideia que a drenagem deste estádio, deste relevado, perdão, já teve melhores dias. Normalmente o relevado do Dragão resistia melhor às intempéries. O Sérgio Conceição, de resto, queixava-se disso aqui há dias. Tiquinho Soares. Espaço para Otávio. Atenção, Otávio ganha espaço, vai progredindo com a bola, pode fazer o golo, grande golo! Otávio a redimir-se. Grande jogada do brasileiro do Porto, 2-0 para a formação azul e branca. E eu diria que os adeptos irão perdoar ao Otávio ter falhado aquela grande penalidade. Grande trabalho do número 25 do Porto, 2-0 dos Dragões frente ao Belenenses. E um golo verdadeiramente maradoniano, que de facto compensa um penalti desperdiçado há alguns minutos atrás. Galgou 20 metros em dribles, tinha várias linhas de passe, mas assumiu a finalização, uma finalização também ela de classe. E galvanizou não só as bancadas, mas também o banco do Futebol Clube do Porto se levantou e correu na direção de Otávio. É o 5º golo desta temporada do brasileiro do Futebol Clube do Porto. Está melhor esta época em termos de eficácia do que nas duas últimas, onde marcou 3 golos nesses 2 últimos anos. E mais um golo é resultado de um ataque rápido, uma recuperação alta e o Futebol Clube do Porto a tirar partido da dificuldade que já referimos e que é cada vez mais evidente no Belenenses. Excelente finalização de Otávio, como sublinhava o cadete, 5º golo deste brasileiro nesta temporada, igual a Soares, que também já tem 5 golos, com aquele que apontou neste encontro, e os dois igualam Marega. Marega que tem também 5 golos já nesta época ao serviço do Porto. São para já os jogadores com maior pecúlio de golos nesta época. Tem contrato até 2021 com o Futebol Clube do Porto e uma cláusula de rescisão gorda, 60 milhões de euros. Aproximamos do minuto 60, 2-0 para o Porto. Começa a ganhar uma vantagem importante a equipa azul e branca. E o Belenenses a precisar de reagir, Bruno. Esta desvantagem, teve ali aquela oportunidade que Mica deu à equipa de manter-se no jogo de uma forma mais concreta, com apenas um gol de desvantagem, mas agora as coisas mais difíceis para o Belenenses. Sim, mas não conseguiu sequer retirar vantagem emocional dessa circunstância. A verdade é que a partir do momento que arriscou, meteu mais uma unidade ofensiva, que alterou o desenho tático, o Belenenses ficou ainda mais exposto às transições e aos ataques rápidos do Fogo do Porto, e isso é fatal numa equipa demasiado errónea no passe e na primeira fase de construção. André Santos na equipa do Belenenses. Silas mexe no meio-campo com este produto da formação do Sporting. Ele também já passou pelo Vitória de Guimarães, está agora no Belenenses. Santos teve também uma passagem recente pelo futebol romeno, também já esteve no Metz e também no futebol turco, além do Deportivo da Corunha. Queria ter sido o Nuno Coelho a sair, se não estou bem. Sim, sim. É uma troca muito recorrente na equipa do Belenenses. André Santos vai ter exatamente o mesmo papel, jogando à frente da defesa, funcionando aqui e ali como terceiro central, ajudando na saída a 3 na primeira fase de construção. É um jogador que já foi internacional lá por Portugal 2 vezes. Sim, 2011. Mas há
muitos anos. 2011. Ele chegou do Craiova, na Roménia, já tinha passado pelo Arouca, um jogador que prometeu muito no início da carreira, como tu dizias, mas depois não confirmou, quer no Sporting, quer no Guimarães e no Deportivo. 17.717 espectadores, perto dos 18 mil, longe dos 40 mil que chegaram a ser anunciados. O tempo também, obviamente, a afastar muitos adeptos, muitos espectadores das bancadas do Dragão. Logo após o final do encontro, a não perder, emissão na RTP3, conduzida pela Clara Osório, com os comentários de César Peixoto, Jorge Andrade e José Nunes. Toda a análise e também todas as reações levadas em direto desde o Estádio do Dragão. O Porto que não ganha a Taça de Portugal desde 2011, com André Vilas-Boas nessa final, com resultado volumoso, 6-2 contra o Vitória de Guimarães. Quinho Soares, é um dos objetivos da temporada, chegar ao Jamor, vencer a Taça de Portugal. A rainha do futebol português, trazida pela RTP esta temporada, também nas próximas. O Viana também já ganhou o Belenenses por 3 vezes, a última em 88-89 contra o Benfica. Esse Belenenses de Marinho Pérez, com grandes figuras do futebol português, muitos deles internacionais, estiveram alguns no México, 86. Jorge Martins, sobrinho, José António, Jaime. Uma grande equipa do Abelenense, essa que conquistou essa Taça de Portugal. Estamos a ver aqui um lance entre André Pereira e Eduardo. Está Henrique, lançamento para Reinildo. Sassou para Gonçalo Silva. André Santos. Diogo Viana. Nietzsche. Não conseguir segurar. Lança Diogo Viana. Deixa para Gonçalo Silva. Para Reinildo. Eduardo. Dificuldade para os jogadores. Esta chuva que vai continuando a cair no Dragão. Sassou. Nesta equipa do Belenenses nota-se muito a ausência, pelo menos até agora, de Fred. O jogador... Este passe perigoso, a bola para Tiquinho Soares. Soares com Gonçalo Silva. Dificuldades agora para o brasileiro do Porto. A bola a ser tocada por o homem do Belenenses para as mãos de Mica, mas sem ser um atraso voluntário. E Sassou pede desculpa. Ele que cometeu o erro na saída de bola, mas tem sido uma situação muito habitual, como já referi várias vezes. Vai entrar Sérgio Oliveira no Futebol Clube do Porto. Licá. E a segurar Fabiano. Não esteve na última convocatória de Fernando Santos para a seleção portuguesa, mas esteve na penúltima e jogou na Liga das Nações contra a Polónia, também no particular contra a Escócia. André Santos aqui a ser decisivo na forma como afasta a bola, faz o corte perante Soares e depois Mica a segurar. Sim, mas Soares também não foi suficientemente despedido após um passe magnífico de Otávio. Trabalho do brasileiro mais uma vez, parado o Sérgio Oliveira para entrar na equipa do Futebol Clube do Porto. Continua Marega a aquecer e agora Hernani diz à imprensa que tem vontade de sair no final do ano. Saída de Otávio, entrada de Sérgio Oliveira no Futebol Clube do Porto. Jogador de 26 anos, tem 3 jogos por Portugal. Ele foi formado no Futebol Clube do Porto, mas já com experiência fora, mais recente no NAM. Trabalho de Otávio, grande golo, segundo do Futebol Clube do Porto no jogo. Conseguir redimir-se de uma grande penalidade falhada, marcar mais uma vez Otávio. E agora aqui a conversar com Sérgio Conceição. Entra Sérgio Oliveira
a equipa do Porto. E sendo verdade que voltamos a ter Sérgio Oliveira e Herrera em simultâneo, algo que não acontecia há 8 jogos, eu estou convencido que Herrera vai subir no campo e vai passar a desempenhar o papel que até aqui pertencia ao Otávio. Lá atrás o Sérgio vai fazer parelha com o Paulo. Silas chamou Freddy, que saiu disparado para o banco. Creio que nos próximos minutos vai entrar. Sérgio Oliveira já está a distribuir as informações aos companheiros que Sérgio Conceição lhe deu. É um jogador de quem Sérgio Conceição gosta. Trabalhou com ele também no Nantes, em França. Lançamento para o Porto, para Corona. Norte de Sassou. André Santos a rodopiar perante os adversários, a conseguir sair daquele labirinto dos jogadores do Porto. Sim, muito Passa bem, bastante André. puxado, Fabiano a tirar. Desculpa, Bruno. Não dizia eu que o André Santos saiu muito em cima da pressão. Diogo Viana. Eduardo. André Santos. Licá. Um espaço para Licá. Armar o remate ou o passe. Tentou, parece mesmo o remate. Guarda a ganhar. Depois André Pereira. André Santos. Para a zona de Diogo Viana. Saiu muito puxada. A bola diretamente para fora. Alteração na equipa do Belenenses. Não é Freddy que vai entrar. É Dálcio. Creio que é Dálcio. É justamente Dálcio. Número 8 nas costas. Vai entrar Dálcio na equipa do Restelo. Sim, ele neste 4-4-2 vai jogar ali sobre a direita. Dálcio foi durante muito tempo um ala, mas Silas ultimamente vem utilizando principalmente como médio interior, numa adaptação que aqui e ali já correu. É o senhor Dálcio Gomes, conhecido como Dálcio, 22 anos, ele que passou já pelo Benfica e também pelo futebol escocês, sem grande sucesso, pelo Rangers, está emprestado ao Belenenses pelo Benfica. Houve seguramente alguma confusão, pelo menos da parte de Freddy, porque ele saiu disparado para o banco quando houve a chamada de Silas, mas houve alguma confusão, obviamente, por parte do jogador que está lá sentado, não vai jogar esta partida. Sassou para Gonçalo Silva. Dálcio. Diogo Viana. Recupera Adriano Lopes, mas com a falta do Espanhol do Porto. André Santos a perder para Sérgio Oliveira. André Pereira. Oliver Torres, excelente toque para Adriano Lopes. Para a zona de Herrera. Ele adversário no caminho, já perdeu ali o espaço para o remate. Tem ali o árbitro por perto também. Corta depois Licá. Recupera Herrera. Sim, logo o Porto consegue ganhar todas as segundas, as terceiras e as quartas bolas. É uma faceta em que o Belenenses não está a ser suficientemente competente. Viana não conseguir tirar, a bola sobra no entanto para Dálcio. Segura o número 8 do Belenenses. E cá está ele a assumir um papel mais de construção, um ala transformado em médio interior. Vem cá, Henrique, frente a frente com a Filipe, bola para Eduardo. Segue o corte, Filipe. Vai conduzir o ataque do Porto, André Pereira. Deixa para Sérgio Oliveira. Tocando depois a bola com Herrera. Éder Militão. Alex Telles. Telles para Oliver. Herrera. Tocar para Filipe. Fabiano. Sérgio Oliveira.
Toca para Soares, tenta dominar, mas depois aparece muito bem Gonçalo Silva, tocado para Mica. Era ameaçadora aquela investida de Soares. Bom passe de Sérgio Oliveira. Ele que nesta altura está a funcionar à frente do duplo pivô. Trocou com o Herrera. Muito bem, Gonçalo Silva. Travou ali as intenções perigosas para a baliza de Mica de Tiquinho Soares. É Santos. Dálcio. André Santos. Este é Sasso. Renil, bola da defesa central francês. Diogo Viana. Muito longos, a cair nos pés de Jesus Corona. Este a deixar para Fabiano. Está a chegar a vez de Marega. Está a preparar-se para entrar. Moussa Marega. 5 golos já apontados esta temporada. Pode daqui a pouco ser a opção de Sérgio Conceição. Alex Telles a ganhar. Faz o cruzamento. Corte da defesa do Belenenses por Reinildo. Agora Dálcio a segurar. Contra ali o apoio de Diogo Viana. Serve novamente Dálcio. Henrique. Ganha Herrera. Avança o mexicano, capitão do Porto. Agora um apoio. Está ali bastante isolado. Ainda a segurar a bola. Herrera, muito bem. E consegue colocar em Oliver. Excelente. Oliver Torres. Mas já o lance parado devido à posição irregular. Entrou, mas não contou. Estamos quase a entrar no último quarto de hora do jogo. Aqui o passe já com Oliver Torres em posição irregular. Conceição já conversa com o Moussa. E atenção ao Marega. Porto, pode chegar ao golo. Soares, mas Mica a defender. Ainda Soares a segurar a bola. Mas a aparecer depois Renildo, perde para André Pereira. Mais uma vaga do ataque do Porto. E agora sim sai ali daquele aperto imenso a equipa do Belenenses. Diogo Viana. Ainda Diogo Viana. Dálcio. Talvez Dálcio. Para Reinildo. Eduardo. Vai tentar o remate, faz mesmo Eduardo. Grande defesa de Fabiano. Muito atento, excelente o remate de Eduardo a colocar à prova o guardião do Porto. Jogador de 23 anos. Sim, naquela que foi a primeira verdadeira defesa do guarda-redes do Porto. Um bom remate de meia distância. Após mais uma boa jogada de Reinildo. Talvez esteja a ser o melhor jogador do Belenenses em campo. Eduardo marcou a Mora na taça, também ao Benfica na Liga. A testar agora também de Fabiano. Este lance. Bom roubo de bola de cá. Vem agora Éder Militão. Autoritário perante Henrique. Adrian. Para Sérgio Oliveira. Vai com Dálcio disputar a bola. Ganha Dálcio. André Santos. Muitos aplausos para Fabiano depois desta última defesa. Ele que chegou a Portugal em 2011, 2012 ao Olhanense, equipa que era treinada por Daoud Fakirá e depois logo a seguir precisamente por Sérgio Conceição. O camisola 11 do Futebol Clube Porto está pronto para entrar, sai Tiquinho Soares, autor do primeiro golo, entra Moussa Marega. Chegou a Portugal pela mão do Marítimo em 2014, 2015, veio da Tunísia, do Esperance de Tunis,
e veja-se só, custou na altura 75 mil euros. Ele que é uma das grandes figuras do Futebol Clube do Porto, não só desta temporada, já desde a época passada, quando foi uma das figuras cimeiras da conquista do título pela equipa de Sérgio Conceição, jogador de 27 anos, internacional pelo Mali. Sim, mas estes 15 minutos que ele irá jogar não serão tanto a pensar neste jogo, mas mais em dar-lhe tempo de jogo e ajudar a recuperar algumas rotinas para os combates que vêm aí, principalmente o jogo da Liga dos Campeões, o Schalke 04. E sai André Pereira e não André Pereira, Soares. exatamente. Tiquinho Soares, que recordo, não é opção, pelo menos para já, para o Porto na Liga dos Campeões. Ele não está na lista europeia do Futebol Clube do Porto, mas tem aproveitado e de maneira bem as oportunidades em termos internos. Porto que não conta com o Aboubacar praticamente para o que resta desta temporada. Crê-se que pode voltar em abril. Tiquinho Soares se lesionou no jogo da Supertaça contra o Desportivo das Aves e depois passou um período complicado de recuperação. Eduardo, Diogo Viana, falta de Filipe, segura de Herrera, se colocar em Soares. Soares para Adriano Lopes, Oliver Torres, Oliver a tirar as medidas ao passe que acabou por fazer para Sérgio Oliveira. Só falta o jogador do Porto. Reinildo. Estes são os momentos que marcam a vantagem do Porto. Os golos apontados pela equipa azul e branca. Passa de Adriano Lopes. Assistência para Soares é de Corona. 1-0 para o Porto aos 12 minutos. E depois Soares a deixar para Otávio, que ultrapassou vários adversários para fazer o segundo golo do Futebol do Porto. Aos 12 e aos 57 o Porto marcou no Dragão ao Belenenses. Para já é este o resultado. Já estamos a aproximar do minuto 80 para o Porto. Já em Sérgio Oliveira. Cabeceamento para as mãos de Mica, foi de Tiquinho Soares. Mica a pôr em sentido Muriel, o habitual titular, irmão de um dos guarda-redes mais caros do mundo, Alisson Becker, também brasileiro, titular da seleção do Brasil, guarda-redes do Liverpool, custou 72 milhões e meio de euros. Mais caro só Kepa. Homem que foi para o Chelsea. Falta sobre Eduardo. Com cartão amarelo, mostrado por Nuno Almeida. Marega por causa disto. A bola já depois do jogo não estar parado e viu o cartão amarelo. Meliano. Melhor marcador da equipa na última temporada, com 23 golos, 22 no campeonato. Alex Telles. Sai a bola, lançamento para o Porto. Soares tentava colocar em Marega, corte de Gonçalo Silva. Parar outra vez a Soares. Herrera, Sérgio Oliveira, mas a ser o corte de Reinildo. Esticou-se todo e tirou ali espaço para Sérgio Oliveira. Sim, o Sérgio estava à espera do passe para o pé e não para o espaço, e foi surpreendido quando procurou reagir já no fim. Eduardo. Muito pressionado. Tenta sair o Belenenses. Ali Corona. André Santos. Eduardo. Sassou. Já respira um pouco melhor nesta zona a equipa do Belenenses. E o Viana. Já com a pressão de Alex Telles. O Endálcio. Endálcio para Gonçalo Silva.
Otávio, passe Gonçalo Silva. O corte de Tiquinho Soares. Henrique. Sofre falta de Éder Militão. 3 do Futebol Clube do Porto. Mas bem, Henrique, primeiro na forma como baixou para dar o apoio e depois combinar com Keita e depois a procurar sair em dribles e a ser derrubado. O Porto de Sérgio Conceição está a menos 10 minutos mais o tempo de compensação de chegar ao 8º triunfo consecutivo. Os 7 que tem objetivamente nesta altura são já a segunda melhor série de Sérgio Conceição. A primeira foi há pouco mais de um ano, com 10 triunfos consecutivos, de 6 de dezembro de 2017 a 19 de janeiro de 2018. É por isso esta já a segunda melhor série de resultados de Sérgio Conceição nos 7 triunfos consecutivos, a caminhar para o 8º. A confirmar-se é a 15ª vitória esta temporada em 19 jogos. O Porto perdeu apenas 2 no campeonato frente ao Benfica por 1-0, golo de Seferovic na Luz, e também aqui no Dragão frente ao Vitória de Guimarães por 3-2, golos de André Tozé e Davidson para os minhotos, de Brahimi e André Pereira para o Porto. Sendo que esta série vitoriosa teve início precisamente após a derrota na Luz. Na Luz. André Santos, a cair o médio do Belenenses, está assinalada por Nuno Almeida. Lê para tirar. Marega. A entrar Hernani no Futebol Clube do Porto. É a última substituição de Sérgio Conceição. Bola para a corrida de Marega, mas primeiro Gonçalo Silva, também Mica, recupera ainda a bola o Porto. Tiquinho Soares a segurar. Gonçalo Silva a rodopiar, a tirar a bola daquela zona. Colocar em Diogo Viana, tem muito espaço, o número 10 do Belenenses. Perto de Keita. Opta pelo passe para a zona onde está Licá, mas primeiro Corona. Vai tentar proteger a saída de bola, não há margem para isso. Sobra para Eduardo. André Santos. Diogo Viana. Já conseguiu segurar. Depois corta de Adriano Lopes. Toda a análise, todas as reações logo após o apito final no estádio do Dragão. Tudo para ver na RTP3, já a seguir, a não perder. Gonçalo Silva. Sassou. André Santos. Segurar André Santos. Micá. Eduardo. Brasileiro. Os brasileiros desta equipa do Belenenses. O Porto, entretanto, mudou para o 4-4-2, com o Sérgio Oliveira a cair mais no corredor direito. A verdade é que continua a fazer um jogo competente, não mais do que isso, mas o suficiente para cavar uma diferença e uma superioridade notórias. Keita. Corte da defesa portista. Foi de Oliver Torres. Ora Herrera. Ali uma volta. Sérgio Oliveira. Oliver. Soares. Alex Telles. Adriano Lopes. Parte de Diogo Viana. Lançamento para o Porto. Hernani preparado para entrar e sai Oliver Torres. Aliás, o Hernani é Mbemba. Chancel Mbemba preparado para entrar e não é Hernani. Jogador internacional congolês de 24 anos. E entra número 19, 3 épocas no Newcastle, 4 no Anderlecht, ele que jogou já 12 minutos frente ao Marítimo na Primeira Liga. Sim, e que vai aqui ser utilizado à frente da defesa, ele que é um
central de origem. Foi de resto nessa posição que foi utilizado frente, eu ia dizer frente ao Villarreal, mas não, mas noutros jogos. Um jogador com passagens pelo futebol inglês, pelo futebol belga, e que está ainda numa fase de adaptação. Também jogou esta semana na fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas, jogador internacional pela República Democrática do Congo. Ele que teve o azar de mal chegou ao Futebol Clube do Porto, lesionou-se no primeiro jogo, foi contra o Farense, num jogo de preparação, e depois precisou de recuperar durante algum tempo até entrar na equipe. E apareceu Militão, também foi outro azar para Mbemba, azar entre aspas, claro. Mbemba que foi titular no jogo frente ao Varzim da Taça da Liga, jogou os tais 12 minutos de que falava há pouco na nona jornada frente à Marítimos, na Madeira, que o Porto venceu por 2-0. Sem grandes hipóteses de entrar na equipa como central, e esta dupla Filipe Militão está de facto a dar uma boa resposta a Sérgio Conceição. São Silva segue a bola para o Belenenses, não concorda Sérgio Conceição. Ele que nos últimos 2 anos também não foi titular no Newcastle de Rafa Benítez. Foi defesa central pela esquerda nesse jogo com o Varzim e lateral direito com o suplente utilizado frente à Marítima. Daqui a nada voltamos a conversar na zona das entrevistas rápidas. Até já. Daqui a pouco todas as reações com o Hugo Cadete na zona de entrevistas rápidas. Vai teremos ainda as primeiras reações de um jogador do Porto e um jogador do Belenenses. E depois, um pouco mais tarde, logo a seguir, os técnicos. Lançamento para Alex Telles. Eduardo. Zona delicada, tem algum espaço o número 7. Tentou o cruzamento e valeu ali o toque de Fabiano, porque a bola podia mesmo ir para a baliza. Sim, depois de um salto no jogo de volta do Porto. É verdade. Estamos a recuperar o lance. A bola toca em Corona. Corona fica a dizer que foi nas costas, parece. Perceber se de facto foi nas costas. Não fico com essa certeza, sendo que ele tinha o braço encostado ao corpo. Se há queixas de alguns jogadores do Belenenses, depois Fabiano a tocar para canto e a evitar aquilo que poderia ter sido o golo do Belenenses. Pontapé de canto. Salvo Silva e Herrera vão conversando com o árbitro da partida. Almeida atento àqueles duelos sempre habituais neste lance de bola parada, a bola na pequena área do Porto. Tira depois a equipa azul e branca por Alex Telles. Reinildo. Fica caído o Alex Telles. E neste lance com a Keita. Entrada do jogador do Belenenses sobre a defesa do Futebol Clube do Porto. Fica a queixar-se. Três minutos é o tempo de compensação, é aquilo que falta jogar no Estádio do Dragão. Logo após o apito final, toda a análise, todas as reações na RTP3. Dálcio. São 3 minutos que basicamente compensam as substituições. Não houve paragens e de facto o jogo também não justifica que seja prolongado. Há muito que está resolvido. Atenção ao Porto, Sérgio Oliveira, Mica a defender. Esteve à vista aquilo que poderia ter sido o terceiro dos Dragões. Mica outra vez a responder bem. Dálcio. Parte Belenenses para o ataque. Licá. Henrique.
Recupera Herrera, sofre falta de Henrique. A certeza de que tem uma boa alternativa a Muriel talvez seja a melhor coisa que o Belenenses leva deste jogo. Porque de resto creio que faltou adversário ao fogo do Porto. Equipa que representa a SAD do Belenenses, já aqui sublinhamos isso. Há outra formação que representa o clube e que está nesta altura a disputar os distritais. Uma fase muito conturbada da vida do histórico clube da cidade de Lisboa. Sim, uma situação verdadeiramente inenarrável. Um clube que serviu para inaugurar o Santiago Bernabéu só porque não houve a capacidade de o Belenenses e a respectiva SAD chegarem a acordo para renegociarem o protocolo que tinha cessado a 30 de junho, acaba numa situação completamente disparatada e que castiga principalmente os adeptos e a história do clube. O Belenenses SAD que está prestes a ser afastado da Taça de Portugal pelo Futebol Clube do Porto. 2-0 valem os golos apontados por Soares aos 12 e por Otávio aos 57 minutos. Ainda um canto para a formação do Restelo. Está quase a terminar a partida. Bola a sair. Algumas expressões dos dois técnicos, Sérgio Conceição e Silas, dois virtuosos dos relevados. Silas a ter que dar indicações mesmo do banco de suplentes, porque quem está na linha limite é o adjunto Tiago Teixeira, uma vez que Silas não tem ainda o quarto nível. Final da partida no estádio do Dragão, com o triunfo do Futebol Clube do Porto 2-0 sobre o Belenenses. Daqui a pouco vamos ter todas as reações em direto do estádio do Dragão.